Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Deuteronômio capítulo 12, parte 3, episódio de número 721, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, uma pregação expositiva, um estudo textual fantástico que você encontra aqui a um toque no seu celular, no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcasts, em vários outros distribuidores, no YouTube Studio. Você encontra esse trabalho na Deezer, na iVoox. Enfim, estamos espalhando e espalhados por vários lugares. A palavra de Deus está sendo espalhada. Isso é um motivo de grande alegria para a gente, porque Deus tem abençoado vidas, tem tocado corações, muita gente nova tem chegado. Outros vêm, vai embora, alguns curiosos, outros realmente interessados em se debruçar mais sobre o texto bíblico, aprender mais da palavra de Deus, enfim. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a regulamentação divina a respeito dos alimentos que acontecia ali no Antigo Testamento, quais os princípios que a gente pode aplicar hoje às nossas vidas, o que é importante para a gente, o que é irrelevante hoje, depois de tanto tempo, enfim. A palavra de Deus precisa ser estudada, a gente precisa meditar dia e noite, como a ordem que foi dada a Josué. Medita dia e noite. A palavra de Deus, ela traz vida. É uma paixão nossa, um prazer imenso poder aprender e ensinar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido por tantos anos aí na palavra de Deus, e também nós temos buscado muitos outros comentaristas para trazer para você o que há de melhor em interpretação e exegese hermenêutica bíblica. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 15 e 16, versículo 20 ao 26, a gente encerra hoje o capítulo 12. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13. Escute os outros episódios para você ter uma visão mais panorâmica de vários ensinos do texto, tá bom? Sobre a regulamentação divina a respeito dos alimentos, isto foi ensinado no relato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 29 ao 30, na concessão de carne a Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, nas restrições levíticas sobre alimentos de origem animal, em Levítico 11, e em passagens como a presente aqui diante de nós. Veja que a nossa maneira de usar os alimentos deve glorificar a Deus. Comer e beber, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 10, 31, deve ser para a glória de Deus. O presente de Deus a ser reconhecido na comida. Um motivo para a gratidão. A bênção de Deus deve ser buscada sobre ela. O exemplo de Cristo a esse respeito é notável. Mateus capítulo 14, versículo 19. O autocontrole deve ser exercido na participação dele. Veja que o sangue também deveria ser evitado. Em capítulo 12, versículo 15 ao 19, nós vemos que o culto privado ele não substitui o culto público. Enquanto o altar central ele foi ordenado para a recepção dos sacrifícios e o lugar para as festas do povo de Deus, eles também tinham permissão para matar animais, comer carne em casa. Deve, é claro, consistir de carne de animais limpos. Alguns animais foram especificados. E o sangue deveria ser cuidadosamente derramado diante do Senhor. Mas após essas precauções, era perfeitamente possível para o judeu viver bem e fartamente em casa.
Nessas circunstâncias, ele poderia dizer que a carne morta cuidadosamente em casa tinha um sabor tão doce quanto qualquer oferta de paz desfrutada no tabernáculo. Tal luxo privado não deveria substituir a oferta pública de paz e o apoio levítico que estava diretamente conectado ao ritual. Entenda, é insinuado que a Bíblia pode ser tão bem estudada e a oração tão fielmente observada e o louvor tão alegremente prestado em meio às santidades do lar, quanto em qualquer congregação. Mas o fato é que a adoração privada, ela se torna às vezes um substituto lamentável para a adoração pública. Sem falar da promessa, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Há na congregação pública um poder de simpatia, solenidade e atenção que é perdido em outros lugares. Os serviços privados, quando separados do público, eles falham em atingir o ideal professado. E a fraqueza religiosa se torna o resultado usual. O judeu poderia ter se desculpado de viajar até o altar central resolvendo as solenidades em casa. Posso dividir os dízimos, as primícias, os votos, as ofertas voluntárias e as ofertas alçadas com meus vizinhos e não me incomodar em levá-los ao tabernáculo. E assim, os homens ainda podem se abster de serem membros de organizações da igreja sob o pretexto de batismos, mesas particulares, mas toda essa presunção, ela se torna uma abominação ao Senhor, segundo sua palavra. Ela nega aos ministros públicos de Deus os seus devidos direitos, pois o apoio levítico tão cuidadosamente guardado no mandamento aqui é certamente equivalente ao apoio ministerial ainda. O ministério da palavra significa uma ordem de homens separados dos seculares da vida para se entregarem à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. O Senhor, ele deixa o levita como um encargo sobre a generosidade do povo. O levita deveria ser como um hóspede dentro dos portões do judeu. Versículo 18. Pois todos os direitos de hospitalidade, por assim dizer, seriam seus. Além disso, deveria ser um encargo sem fim. Tome cuidado para não abandonar o levita enquanto viver sobre a terra. E assim uma ordem de homens é deixada sobre a generosidade do povo para ter sua parte enquanto o mundo durar. Assim é com o ministério cristão. Os direitos de Deus na ordenação de sua adoração devem ser primeiro reivindicados e reconhecidos, e então os direitos de seus servos seguirão. Capítulo 12, versículo 19, nós vemos essas lições preciosas sobre os levitas. As taxas dos levitas consistiam principalmente nos dízimos, e o valor desta provisão legal ela tem sido frequentemente exagerado. Não existia um tribunal para impor o pagamento. Tudo dependia da consciência do pagador individual do dízimo. É fácil ver que uma renda deste tipo era no mais alto grau precária. E que em tempos de declínio religioso o corpo dos levitas seria reduzido a grandes dificuldades. Estes fatos explicam suficientemente as injunções reiteradas de não abandonar o levita, mas incluí-lo em todas as reuniões festivas. Havia 3 razões para o apoio liberal a eles. A sua vocação o privou dos meios habituais de subsistência. O seu cargo era de serviço ao povo e a sua relação com o altar fez com que a negligência demonstrada a ele fosse uma desonra feita diretamente a Deus. Paulo explica essas ideias em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, relacionado ao ministério do Evangelho, se você quiser aprofundar um pouquinho. Capítulo 12, versículo 20 ao 28, nós vemos sobre a santidade do sangue.
Enquanto os judeus permaneciam em peregrinação, toda vez que matavam um animal de seus rebanhos ou manadas para uso familiar, eles levavam o sangue para o tabernáculo, para que pudesse ser devidamente descartado pelo sacerdote. No caso das corças e veados, animais, seu sangue não era sacrificial, portanto foi ordenado que ele fosse derramado na terra e cuidadosamente, solenemente coberto. Quando eles se estabeleceram na terra de Canaã, eles estavam muito longe do altar central para levar o sangue de cada animal do rebanho ou manada que foi morto para o local designado. Portanto, eles tinham permissão para lidar com os animais domésticos como com os produtos da caça. Verso 22. É para esse fato de santidade do sangue que agora nós dirigiríamos a atenção. As nações pagãs estavam acostumadas a fazer ofertas de sangue. Davi se refere ao fato quando diz: serão multiplicadas as dores dos que se apressam após outro Deus. Suas libações de sangue não oferecerei, nem tomarei seus nomes em meus lábios. Salmo 16, 4. Essas libações de sangue, elas surgiram sem dúvida. Essas libações de sangue surgiram sem dúvida da sede de sangue dos próprios pagãos. Homens de sangue pensavam que seu Deus se deleitava em derramar sangue como eles. Era a paixão humana projetada no domínio religioso. Essas práticas surgiram do contexto cultural e religioso de povos antigos que atribuíam poderes espirituais ao sangue, considerando um elo entre o divino e o humano. O uso de sangue em rituais era comum entre os povos do Oriente Médio, mas a Bíblia condena isso consistentemente. Pois a visão bíblica do sangue ela está ligada ao princípio da vida dado por Deus. Levítico 17, 11. Vida é o dom de Deus. Sangue derramado significava vida sacrificada para sustentar outra vida. O sacrifício ele fundamenta a constituição do mundo. Era adequado, então, que esse princípio fosse reconhecido e santificado aos olhos dos homens. O sangue ele tinha sua função religiosa, não uma função física, para ser desempenhada no sistema mosaico. O Deus de Israel não se deleitava em sangue como os deuses dos pagãos deveriam fazer. Ele o selecionou para um uso religioso. Era para ser o material de um ato sagrado, onde quer que fosse derramado. Isso era, sem dúvida, para mantê-lo tão fora da esfera dos elementos físicos que pudesse simbolizar completamente o sangue de Jesus Cristo, pelo qual o mundo deve ser salvo. Havia um sentimento supersticioso de que as florestas, as colinas, os riachos, etc., eles deveriam ter suas divindades, a quem seria bom adorar e oferecer sacrifícios. Superstições são difíceis de erradicar, meus queridos, nós sabemos disso. Nós temos exemplos na sobrevivência da crença em bruxas, fadas, encantos, presságios, dias de sorte, dias de azar, etc. Tantas outras coisas entre nós. Até um período recente era costume em partes das terras altas da Escócia sacrificar touros aos santos locais. E a prática de enterrar um galo vivo para a cura da epilepsia é propagada em alguns lugares. Sobrevive até os dias atuais. Nascida da ignorância e agindo como um freio a todo esclarecimento e progresso, a superstição é a mãe de inúmeros males. Além de degradar e escravizar a mente e a consciência, sua influência deve ser combatida por todos os meios legítimos. O motivo supersticioso, ele não agiu sozinho. Esse desejo ardente de ouvir sobre os deuses do lugar e como as nações o serviam era sintomático de uma disposição lasciva. Infelizmente, havia muito na maneira como essas nações serviam seus deuses para excitar e interessar as paixões.
É um sinal perigoso quando aqueles que deveriam saber melhor começam a manifestar uma curiosidade lasciva sobre o que é mal. Isso leva a bisbilhotar assuntos que deveriam permanecer ocultos, a indagações sobre pessoas cuja própria sociedade é perigosa, a leitura de livros obscenos, a visitar lugares ruins, a manutenção de companhias desagradáveis. No fundo de tais indagações e perguntas há invariavelmente uma simpatia secreta, que está fadada com o passar do tempo a render frutos em práticas malignas. A idolatria dos israelitas ela era sinalizada por uma estranha falta de originalidade. Eles não inventaram deuses próprios. Eles estavam contentes em ser imitadores. As nações antes deles tinham deuses. As nações ao redor deles tinham deuses. Eles queriam ser como o resto e ter deuses também. Daí as suas indagações. Uma ilustração curiosa da força do princípio da imitação. É um dos princípios dominantes na natureza humana. A imitação é mais fácil do que a invenção. A tendência invariavelmente é seguir a multidão, não importa que seja fazer o mal. A moda do tempo e do lugar é invariavelmente observada. Há pessoas que quase prefeririam morrer a estar fora de moda. Não vos conformeis com o mundo. Romanos 12:2. É a lição para a gente aqui hoje. Como podemos glorificar a Deus se não buscarmos a santidade em nossas práticas diárias? Como no uso dos alimentos. Será que a adoração privada, separada do convívio com os outros, pode realmente fortalecer nossa fé e comunhão com Deus? São reflexões que precisamos fazer ao encerrar mais esse episódio. Mas antes de encerrá-lo, eu queria te convidar para a gente falar com Deus. Ele já tem falado conosco por meio da sua palavra. Busca um local calmo e tranquilo para a gente orar ao Senhor. Oh, Jesus amado, meu Deus, em nome do teu Filho, Senhor, ensina-nos a glorificar teu nome em cada ato de nossa vida, seja ao comer, ao beber ou manifestar as nossas adorações. Dá-nos sabedoria para discernir o que te agrada, rejeitando toda superstição e práticas que te desonrem. Que nossas vidas sejam reflexos da tua santidade, que o nosso culto, tanto público quanto privado, seja uma oferta sincera de amor e gratidão a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio para a gente meditar juntinho em Deuteronômio capítulo 13, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida, que essa palavra abençoe seu coraçãozinho. Se você tem gostado, compartilha com outros, curte lá no YouTube, onde quer que você esteja nos ouvindo, para que os algoritmos aí continuem espalhando mais essa palavra, tá bom? Deus abençoe grandemente, um abraço, tchau, tchau.